A história se passa dentro de um jogo chamado The New Gate, que é o próximo passo da tecnologia e realidade, um lugar incrível que permite aos jogadores aproveitarem um gigantesco mundo como se fosse real, escolhendo entre raças como humano, elfo, dragão, fada, anão ou lorde. Os jogadores podem se juntar amigos em uma aventura onde podem derrotar criaturas poderosas, acumular fortunas infinitas através do comércio ou apenas se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você pode imaginar está ao seu alcance nesse jogo, e é classificado como um RPG perfeito. No entanto, apesar desse jogo ser um sucesso, The New Gate se tornou alguma coisa muito perigosa, e desde então é impossível sair dele. E morrer dentro desse jogo também significa morrer de verdade no mundo real. O protagonista Shin, o jogador mais poderoso e profissional desse RPG, conseguiu garantir a sua sobrevivência graças à sua incrível experiência, tudo na esperança de um dia terminar esse jogo mortal. Ele está sempre acompanhado com seu grupo de 3 outros aventureiros. O garoto explora todos os cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos. Ele está determinado a salvar as vidas dos humanos presos nesse lugar, mas durante um desses dias de aventura, o protagonista encontrou o guardião do portal, e mesmo após cortar as asas da criatura, ele se recuperava rapidamente, e focado em impedir essa regeneração, o garoto utiliza seu ataque perfurante para destroçar seu oponente, ganhando espaço para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória, mas o guardião continua se curando. Logo, o protagonista usa a dança da lâmina da lua para transformar sua espada em uma fonte de poder incomparável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota o chefe final, e com essa vitória, o garoto Shin conquistou os títulos de Quebrador de Limites, Conquistador e Libertador. E após ter a chance de sair do jogo, ele dá uma olhada em sua lista de amigos. Ele viu que todos estavam finalmente saindo, um por um. Ele até esperou até que ele fosse o último a deslogar, mas no momento em que ele estava prestes a sair, um portal se abriu diante dele, lançando o garoto em um lugar desconhecido. E depois de tocar e sentir com suas próprias mãos as coisas ao redor, ele percebeu que esse lugar parecia muito real para ainda ser um mundo virtual. E analisando seus atributos, ele descobriu que todos eles estavam acima de 2000, embora o limite do jogo sempre fosse 999. Mesmo assim, ele mal podia esperar para ir embora. Só que tem um problema: o botão de sair não tá mais aparecendo no menu do jogo, e preocupado com seus amigos, ele diz que precisa voltar, mas o garoto percebeu que nem sequer tinha uma conexão com a internet. Então esse lugar aqui deve ser realmente o mundo real. Nessa situação, o garoto teve um pequeno surto de raiva, mas rapidamente fica posturado para resolver a situação mais calmo. O primeiro passo do garoto Shin foi usar seu item que o levava ao local onde sua base estava localizada, e seguindo o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontrou as muralhas de uma casa que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele conseguiu encontrar sua casa, e ao mesmo tempo, uma garota elfa estava em apuros, já que alguns vagabundos estavam atrás dela e de sua mestra para conseguirem informações secretas. Eles levaram a garota elfa embora, mas de repente um javali gigante surgiu da floresta e fez os homens fugirem desesperados. Quando a criatura estava prestes a acabar com a elfa, o protagonista matou a criatura e percebeu que era capaz de controlar a intensidade dos feitiços que queria usar. Aparentemente, o peso de um ataque físico retorna para ele, e mais tarde a garota elfa agradeceu por tê-la salvado e se apresentou como Tiera, que aqueles homens haviam capturado para irem atrás de sua mestra. Ela diz que Shiene é o nome da sua mentora. Nisso, o protagonista se lembra dessa linda mulher elfa de cabelos prateados, que era uma das personagens de suporte do seu antigo grupo no jogo, e depois de pensar sobre a sua base chamada Santuário da Lua ainda estar nesse novo mundo, ele pergunta onde a elfa Shiene poderia estar, mas a garota Tiera não está disposta a revelar a localização da sua mestra tão facilmente. Afinal de contas, ela mal conhece o rapaz à sua frente. No entanto, como ela é responsável por cuidar da loja e entregar as mensagens à sua mestra, ela permite que Shin entregue pelo menos uma mensagem para Shiene, e cada uma delas vai custar 1000 joias. Porém, o protagonista não faz ideia do que seja isso daí que ela tá usando como dinheiro, e só tem moedas raríssimas na mão. A garota elfa então pergunta se ele pegou essas moedas de algum baú de itens, pois apenas alguns membros da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de baú. Além disso, as moedas de ouro sagradas têm o poder de invocar feitiços, o que torna elas com um valor próximo de 100 milhões de joias. Nosso protagonista então se lembra que dentro do jogo, uma moeda de ouro sagrada é quase como se fosse troco de pinga, já que todo mundo tinha. E curiosa, ela pergunta quem diabos é esse moleque aqui na frente dela, e ele responde que é apenas um simples aventureiro. E de acordo com as estatísticas dele, ele é de uma raça chamada Humano Superior. Tiera responde que os humanos superiores estavam extintos, e que restaram apenas os humanos comuns. E segundo o que ela ficou sabendo, existiam apenas 6 humanos superiores, que acabaram desaparecidos desde o grande dia da queda, que foi há mais de 500 anos. Esse foi um evento histórico que causou o desaparecimento em massa de inúmeras pessoas. Naquele momento, Shin se lembra de que após derrotar o guardião do portal, os nomes em sua lista de jogadores haviam desaparecido. E se um número tão grande desapareceu, trata-se de algo ainda maior. E juntando as peças, o protagonista descobre que esse mundo é realmente aquele mundo do jogo, mas após se passarem 500 anos. O garoto Shin oferece uma moeda de ouro sagrada para a garota, como um sinal de amizade, e a elfa fica admirando o belo desenho da moeda que tanto desejava desde jovem.
Enquanto isso, o garoto Shin fica analisando a aparência do cabelo élfico da garota, e ao mesmo tempo, a garota comenta que essa moeda poderia ser muito útil para os elfos, já que essa raça usa muita magia. Tiera então descobre que a sua mestra mudou sua aparência com magia de ilusão. Tudo isso porque os elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte, e essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias. Ela não sabia que estava sobre esse feitiço até o protagonista falar, e uma prova que o cabelo preto dá azar são os homens que atacaram ela momentos antes. E justamente por causa dessa simples cor de cabelo diferente, Tiera foi expulsa de sua vila, até que Xiene a resgatou, e em seguida ela colocou uma barreira mágica ao redor da loja, fazendo com que Tiera vivesse em segurança pelos últimos 100 anos. E quando Shin pergunta pra ela sobre mais detalhes, ele descobre que antes dessa maldição, o cabelo dessa garota era prateado. Ela até se lembra de ter ouvido falar de um feitiço chamado Tom Amaldiçoado, mas felizmente para essa garota elfa, o protagonista revela que tem a habilidade de purificação, mas embora o feitiço tenha funcionado, nada mudou na aparência da garota, exceto por uma pequena mecha de cabelo. A garota elfa tinha cabelos prateados no passado, e depois de se deparar com uma pequena parte de seu cabelo original que não via há tantos anos, ela fica extremamente feliz, sem falar que aquela maldição atraía má sorte. Em seguida, Shin chama a garota elfa para atravessar a barreira mágica e promete protegê-la de qualquer perigo. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar esse limite e caminha livremente pela floresta até alcançar uma bela vista de um campo. Ela chora diante da beleza do céu azul e de volta à base do Santuário da Lua, Shin avisa que vai visitar a cidade próxima em busca de seus companheiros perdidos, já que a cidade vizinha é um reino grande, com até membros da realeza. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai permitir a ele evitar a fila de verificação, e antes da saída do protagonista, a elfa promete avisá-lo quando a sua mestra, Xiene, voltar. E depois de passar pela entrada da cidade, ele percebe que essa carta é realmente muito útil. E caminhando pelas ruas do reino, com um cara que conheceu no caminho, ele é levado até a Guilda dos Aventureiros, um excelente lugar para obter informações. Lá dentro, ele pede para se registrar como aventureiro, e a recepcionista pede que ele suba as escadas e vire à esquerda, até chegar em um balcão. O garoto faz isso e encontra uma recepcionista muito parecida com a outra. Ele descobre que a garota no andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa aqui, e o seu nome é Celica, e a garota no andar de baixo é chamada de Cílica, e informa para Shin que ele deve pagar a taxa inicial para preencher a papelada. E infelizmente o cartão da guilda só vai ficar pronto amanhã. Então, o garoto aproveita o tempo para analisar o ambiente e percebe que tem muitas armas de ferro e cobre na guilda. Então ele conta que a qualidade dos itens do jogo eram muito melhores no passado. Nesse momento, Celica chega para servir o prato que o jovem aventureiro havia pedido, mas enquanto ele colocava comida em sua boca, ele conta que é muito difícil comer com alguém encarando ele. No entanto, a garota estava aqui para verificar se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente verdadeira. O rapaz diz que não se importa de passar por mais uma verificação, mas ele adoraria terminar de comer antes de fazer isso. Só que na verdade ele não tá querendo dar de cara com o mestre da guilda, pensando que ele é um cara barra pesada. Porém, o protagonista não está com sorte, já que o mestre da guilda já estava de olho nele faz tempo, e dentro de um lugar mais privado, ele se apresentou como proprietário da guilda. E já foi direto ao ponto. Ele pediu para Shin mostrar a sua carta de recomendação, pois é necessário verificar se ela não é falsificada. O chefe então colocou uma carta verdadeira ao lado da carta do garoto, e com isso ele confirmou que a carta não era falsa. O rapaz então diz que foi Tiera que entregou essa carta para ele, e o mestre da guilda então explicou algumas instruções que a garota elfa deveria ter dado para ele. Com essa carta, seria possível entrar em qualquer país sem passar por uma verificação, e ele também é aceito em todas as guildas. E no caso desse reino, permite até marcar um encontro com o próprio rei. Ter um item tão valioso em mãos leva muitos a roubá-lo, ou até mesmo matar para alcançar seus objetivos, e por isso Shin deve garantir ao mestre que ele pode sim proteger essa carta. Caso contrário, é melhor ele destruí-la, antes que alguém acabe roubando. Mas o rapaz promete cuidar desse presente dado por Tiera, para honrar o nome da garota elfa. O chefe se levanta para cumprimentar o rapaz, depositando grandes expectativas nele como aventureiro de futuro. Mas antes de sair, o garoto precisa testar suas habilidades aqui mesmo, e no fim do dia, o rapaz está exausto de toda a correria, então ele planeja subir de nível assim que receber o cartão de aventureiro. No dia seguinte, ele acorda na pousada onde passou a noite, então ele percebe que mais uma vez acordou nesse mundo maluco. Quando ele volta para a guilda, ele agradece a Celica pela recomendação de trabalho, e a garota percebe as suas roupas novas. Ele diz que com elas, ele se sente muito mais livre para se movimentar, embora ele saiba muito bem que um aventureiro de nível baixo não deveria andar com aquelas roupas chamativas. A recepcionista então entrega o cartão de aventureiro e avisa que existem 9 níveis de aventureiro, de nível S até o nível G. Completar missões concede pontos para subir de nível, e os aventureiros podem aceitar missões de até 2 níveis acima do seu. Em seguida, o rapaz conta que vai fazer uma missão
expedição para coletar uma planta especial, um ingrediente famoso para poções, que depende muito da qualidade das folhas. Enquanto o garoto se afasta, a recepcionista observa que ele não parece ser muito forte, mesmo que o chefe da guilda tenha reconhecido ele por sua habilidade. E algum tempo depois, o garoto Shin está procurando pela planta. Ele passou simplesmente 3 horas observando a grama, mas então, de repente, uma criatura aparece se movendo em seu radar, que tem a capacidade de mostrar inimigos com intenções malignas. E em busca da criatura, ele avistou um monstro chamado Jack Caveira, que tem um nível altíssimo de 359, e ao ver uma carruagem destruída nas proximidades, o rapaz percebeu que o movimento estranho da criatura é porque ela acabou de lutar. E se lembrando dos aventureiros da guilda comentando sobre um Jack Caveira que fez várias vítimas na região, o protagonista decidiu acabar com o monstro de uma vez por todas. Mas a força e velocidade do oponente mostravam que não seria um desafio fácil, e ainda mais inacreditável é que a criatura é um morto-vivo, mas por algum motivo está usando uma espada do elemento luz, algo que Shin nunca havia visto antes. E ao atacar novamente, o garoto não conseguiu aplicar um dano efetivo no inimigo, e sua espada não vai aguentar mais golpes. Portanto, ele usa um feitiço para desbloquear uma parte do seu poder original, e então avançar contra o esqueleto e destruir o seu coração. Mas então o garoto percebe que a espada do esqueleto gigante acabou voando para longe. Ele não conseguiu pegá-la, mas pelo menos havia uma gema preciosa em sua mão. Shin começa a acreditar que aquilo era real. Esse mundo é muito mais divertido do que ele imaginava. Enquanto isso, a espada do esqueleto fica girando no ar, até acertar a janela de uma princesa chamada Rione. E dando uma olhadinha na espada mais de perto, os soldados estão se perguntando o que fazer com ela. Então a princesa pede que eles tragam até aqui um avaliador sagrado para descobrir a composição da arma e também achar quem jogou ela no castelo. E pensativa, a princesa Rione tem certeza de que essa espada pertence a alguém muito poderoso e também interessante. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final do primeiro episódio desse anime. Quer continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.